Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho desta quinta-feira da primeira semana da Quaresma é de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Nesse tempo da Quaresma, a Igreja nos convida a crescermos na esmola, na oração e também no jejum. O Evangelho deste dia contempla esta realidade da oração. Jesus nos diz: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Aqui, esta procura que nós devemos de ter na oração. Na oração, a sede humana se encontra com a sede de Deus e Deus, então, nos sacia com a sua graça. A oração, ela é fundamental para a vida cristã. É um dos aspectos fundamentais da vida cristã. Santo Afonso Maria de Ligório, grande doutor da Igreja, ele tem um livrinho sobre a oração, um livrinho bastante curto, pequeno, e ele diz que de todos os livros que ele escreveu, e Santo Afonso Maria de Ligório é um grande doutor da teologia moral, escreveu muitos livros de teologia moral, escreveu muitíssimos livros de espiritualidade, como As Glórias de Maria, Práticas de Amor a Jesus Cristo. Mas ele diz, olha, de todos os livros que eu escrevi, esse pequeno livro é o mais necessário. E se eu sobre a oração, né? E se eu pudesse, eu mandaria imprimir uma cópia e entregaria para cada cristão, entregaria para todos os cristãos. Por quê? Porque a oração é uma realidade fundamental e necessária, inclusive para a nossa própria salvação. Nesse livro, Santo Afonso defende uma tese já um pouco conhecida, mas que vale a pena lembrarmos e aqueles que não conhecem tomar ciência dela. Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. É uma frase forte, é uma frase de impacto, mas ela tem uma explicação. E Santo Afonso nos diz que a oração é o meio que Deus nos deixou para alcançarmos todos os bens que nos são necessários para a nossa salvação. Então, se nós não rezamos, nós não podemos alcançar estes meios de que nós necessitamos para nos salvar e nós ficamos à margem da salvação. Portanto, a oração é algo imprescindível. A oração que é algo tão simples, assim como é simples também o respirar. No entanto, se pararmos de respirar, nós morremos. E também a nossa alma, se ela deixar de rezar, ela morre, porque a oração é o próprio respiro da alma e nós precisamos da oração para alcançar a salvação. A oração, ela também derruba em nós toda soberba. Por quê? O fundamento da oração é a humildade. O homem soberbo é alguém que basta a si mesmo, que é autossuficiente. E na oração nós nos fazemos e nos colocamos como realmente necessitados de Deus. Santo Agostinho nos ensina que na oração o homem é um mendigo de Deus. E o padre Mescler, que é autor deste livro, A Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios, ele diz o seguinte: o único ser que não tem necessidade de rezar, de orar, é o próprio Deus, porque possui a plenitude de todos os bens. As criaturas, vivendo da bondade do Criador, têm o imperioso dever de orar sempre. E por isso que nosso Senhor nos deixou, na Sagrada Escritura, no Evangelho, o preceito da oração. Na verdade, esse preceito da oração, ele é um preceito que brota dos próprios mandamentos da lei de Deus,
do culto devido a Deus. O mandamento que nos pede para guardar domingos e festas, ele não fala apenas da assistência ao culto religioso nos dias santos, nos dias de guarda, mas ele nos fala também do tempo devido a Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos ter tempo para a oração, e isso é um dever de justiça para com Deus. Existe uma história de um padre que certa vez foi se confessar com o Padre Pio, e esse padre chegou no confessionário e o Padre Pio disse para ele: olha, some daqui porque o senhor é um ladrão. E aquele padre se assustou e disse: Padre Pio, mas eu nunca roubei ninguém, eu sou um homem honesto, eu cumpro os meus deveres. E o Padre Pio disse: sai daqui porque o senhor é um ladrão. Aquele padre se levantou, bastante chateado, e depois ele pensou em ir embora, mas ele ficou ali ainda aquela noite, e aquela palavra do Padre Pio ficou ressoando dentro dele, e ele bastante indignado. No outro dia, ele voltou e perguntou ao Padre Pio: Padre Pio, por que o senhor disse que eu sou um ladrão, se eu nunca roubei ninguém, se eu nunca defraudei ninguém? Então, o Padre Pio disse: o senhor está roubando de Deus o tempo que lhe é devido, o tempo da oração. O senhor faz muitas coisas por Deus, mas o senhor não reza devidamente. Então, olha só, de nada tem sentido aquilo que fazemos por Deus se nós não temos tempo para o próprio Deus, para estar com Ele. Quando Jesus chama os apóstolos, o evangelista São Marcos nos diz: Jesus chamou a si os que Ele quis para estarem com Ele e enviá-los em missão. Então, olha só, essa segunda dimensão, para estar com Jesus, é fundamental ter um tempo dedicado ao Senhor. Tem um cardeal chamado Comastri, cardeal Comastri. Ele é um grande admirador de Santa Teresa de Calcutá. Ele foi um grande admirador de Santa Teresa de Calcutá. E ele diz que quando ele era padre novo, ele foi num encontro com Santa Teresa de Calcutá, em Roma. E a primeira pergunta que Santa Teresa de Calcutá fez a ele foi a seguinte: Padre, como é a tua vida de oração? Como é a tua vida espiritual? E o padre Comastri, então, ficou bastante surpreso, porque ele falou assim: nossa, madre, eu pensei que a senhora fosse perguntar quantas obras de caridade eu fazia por dia e como que eu cuidava dos pobres. E ela disse: não, mas se o senhor não tem vida espiritual, o senhor não tem vida de oração, isso tudo é vão. E aí ela disse: então, como que é a tua vida de oração? Ele disse: olha, eu rezo a Santa Missa todos os dias, eu rezo a liturgia das horas, eu rezo o meu terço. E ela disse: isso não basta. O senhor precisa ter pelo menos meia hora de oração íntima por dia. O senhor precisa, então, o senhor vai me prometer que todos os dias o senhor vai fazer pelo menos meia hora de adoração, de hora santa, de oração íntima com o Senhor. O cardeal Comastri prometeu e assim o cumpriu. E depois, já muitos anos depois dele cardeal, ele diz que foi esta insistência da Madre Teresa com ele e esse conselho da Madre Teresa, esse conselho bem firme, né? Da Madre Teresa com ele, que salvou o seu sacerdócio. Então, olha só, a oração é fundamental. Ela faz parte de um dos mandamentos, do culto que devemos a Deus, não só no culto oficial da igreja, mas também no culto do coração que nós devemos prestar a Deus. E o próprio Jesus, ele é um modelo de oração. Ele rezava e ensinou também a rezar. E nos pediu: orai e vigiai. Depois também, o próprio apóstolo Paulo nos diz para nós orarmos sem cessar. E eu quero terminar esta meditação com a frase de São João da Cruz, que nos diz algo muito bonito. Ele diz assim: quem foge da oração, foge de todo o bem. E aqui aqui esse pensamento se liga com o que Santo Afonso nos diz. Se a oração é o meio necessário para nós conseguirmos todos os bens para a nossa salvação, quem foge da oração, foge de todo o bem, porque a oração é um local onde nós encontramos um verdadeiro tesouro, o tesouro da graça de Deus, o tesouro da própria presença de Deus em nós. Que Deus nos ajude e que nós, nesse tempo da Quaresma, dediquemos um tempo mais a Ele. Nós não precisamos, como se diz, muitas vezes nós esperamos ter tempo para rezar. Não, nós precisamos colocar a oração como uma prioridade na nossa vida. Não é que nós precisamos ter um tempo para rezar, nós precisamos colocar a oração como o tempo fundamental
na nossa vida para que nós nos dediquemos a Deus. E deveria esse tempo também ser o primeiro ali do nosso dia. Se nós formos esperar ter tempo para rezar, nós não vamos rezar nunca, porque nós já temos todo o tempo que deveríamos ter. Então, o que nós precisamos não é esperar ter tempo para rezar. Nós precisamos dar prioridade para Deus nas nossas vidas e dar prioridade para a oração. Que Deus nos ajude e que nós aprendamos a ter oração íntima. E se você quer aprender também a ter oração íntima, eu estou dando um curso aqui também no meu canal sobre o livro Para Estar com Deus, do Padre Francisco Faus, que é de conselhos para a vida interior, para a vida de oração. Se você quer aprender a ter uma vida de oração mais íntima, você pode também acompanhar esse curso. Quem foge da oração, foge de todo bem. Deus te abençoe.